Olá, pessoal. É com felicidade, mas com um pouquinho também, gente, de tristeza, que eu afirmo, gente, que chegamos ao final do nosso curso, então, de Geopolítica Moderna e Contemporânea, certo, gente? No nosso YouTube. Por quê, gente? Porque a gente esteve com vocês aqui acompanhando, mas com certeza surgirão outros cursos para a gente entrar em contato e nós sempre levarmos para vocês conhecimento, porque de fato o conhecimento liberta, de fato o conhecimento nos faz, gente, pelo menos conhecedores do mundo, ok? Então agora, para nós encerrarmos, gente, eu escolhi não um conflito, tá? Mas um movimento que levou, teve como consequências vários conflitos, beleza? Que é o chamado imperialismo. Então, gente, vamos lembrar, o imperialismo ou neocolonialismo, ele é chamado de neocolonialismo para diferenciar do colonialismo na América do século XVI, XV, XVI em diante, que levou na época à morte, como eu te falei, de cerca de 60, 80 milhões de pessoas, que foi o domínio europeu e a imposição do cristianismo na América. Pois bem, o neocolonialismo e o imperialismo, como diz aí, é do século XIX e XX. E se expandiu para a Ásia, África, Oceania e sul da Europa. Mas, Marcos, esse movimento não veio, então, gente, para a América? Veio. Mas como a América, gente, já eram povos, países independentes, esse imperialismo se fez sentir de forma econômica e não, de fato, político. E quando é político, é através de dezenas de golpes militares para tirar do poder na América presidentes ou políticos nacionalistas e modernizadores e colocar políticos ligados, então, ao capital internacional e à exploração. Então, ele é econômico. Já nessas regiões, ele é econômico e político. Então, vamos lá, importante. Quais foram as causas do imperialismo ou neocolonialismo do século XIX? Primeiro, a segunda revolução industrial, que eu te citei, que levou à ampliação da produção, à formação do capitalismo financeiro, pessoal? Ou do capitalismo também chamado monopolista. E aí, gente, a famosa crise do capitalismo, pouco estudada, como eu sempre falo, entre 1873 e 1896. Por quê? Porque normalmente nós estudamos uma crise chamada crise de 1929, que levou à quebra da Bolsa de Nova York e à crise mundial, e inclusive a ascensão do nazifascismo. Mas antes disso, gente, ocorreu uma crise tão importante e tão terrível como aquela, que é a crise do final do século XIX. Nessa crise, gente, milhões e milhões e milhões de pessoas passaram fome, ficaram desempregadas na Europa. Foi por isso, gente, que era necessário os europeus, certo, criar uma nova forma de expansão, que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo, que é exatamente a necessidade de busca de mercados consumidores e matéria-prima para os grandes trusts e cartéis e holdings da Europa. Então, gente, esta é a causa. O desenvolvimento industrial e a necessidade de mercados para as grandes empresas europeias. Então, gente, nós olhamos aqui e aí nós vamos ver, então, a expansão europeia. Por exemplo, vamos pegar a África. A África, gente, nunca foi pobre, certo? O que eles querem? Commodities e minérios. Então, nós temos diamantes, nós temos o ouro, manganês, todos os tipos de minérios, correto? E isso, então, levará, no futuro, a chamada, gente, guerras civis locais. Nós vimos isso no Senhor das Armas, Diamante de Sangue, nós vimos tudo isso, gente, exatamente nos grandes filmes sobre geopolítica do século XX. Então, nesse momento, gente, nós seguimos e nós vamos ver a fundamentação ideológica. O que é isso? A desculpa. Como eu sempre falo em aula, o quê? Os europeus se consideram suprassumo. Então, nós sabemos que eles foram lá, exploraram, mataram e estupraram. Mas até hoje, século XXI, eles afirmam que eles estavam levando a civilização e o cristianismo. A desculpa deles da época foi o chamado darwinismo social. Então, um cara chamado Herbert Spencer, ao defender a superioridade branca, vou te mostrar ele é um sociólogo, ele defende que o homem branco europeu tem mais capacidade e é mais desenvolvido. Então ele precisa levar exatamente o quê? O cristianismo e a civilização
aos povos mais atrasados. Ok? Então, gente, esse é o ponto. O que é isso? Isso é racismo, gente. Isso vai levar, então, a correntes exatamente que vão levar ao quê? Ao arianismo. Beleza? Ao nazifascismo. E o pior de tudo é que existe ainda hoje na Europa, certo? Vários políticos de ponta que foram primeiros ministros ou presidentes de seus países, que são o quê? Certo? Ainda acreditam na superioridade branca. Na mesma época, gente, um grande escritor, Prêmio Nobel de Literatura, Rudyard Kipling, escreveu O Fardo do Homem Branco, que afirmava que o homem branco deveria largar a civilização, se embrenhar nas matas da África e da Ásia para levar o cristianismo e a civilização aos negros e amarelos, porque eles não tinham capacidade. Eu acho muito interessante ver hoje o Japão, a China, o Ocidente, eu tenho que ser claro agora, e a China é comunista. Não, a China é capitalista, certo? Então nós fomos lá e dominamos. E a gente não quer que Japão, Coreia do Sul e China se tornem, Singapura e outros, se tornem grandes potências hoje, certo? Então nós sabemos que para dominarem, eles levaram missões evangelizadoras. O que eles levaram? O cristianismo. E com isso, como te expliquei na revolta de Taiping, certo? Levou à morte de 50, 60 milhões de pessoas. Hoje, na África, nós temos centenas de conflitos entre grupos islâmicos e o quê? Cristãos. Sim, gente. Esses conflitos são resultados do imperialismo. Repito, eu sou cristão. Eu sei o cristianismo. Mas a imposição do cristianismo é a causa dos conflitos de hoje e a morte de milhões de pessoas até hoje em dia. Onde? Na África. Então, vamos lá. O envio de expedições científicas, que eles dizem, vamos lá ajudar isso, aquilo, não, né? Eles foram lá e descobriram as riquezas, como te mostrei anteriormente, para explorar para as grandes empresas trânsito de cartéis europeus. Então, gente, nós vamos ver que nós formamos nações com divisão aleatória entre as etnias. O que eu vou te explicar, gente? Olhem para o quadro agora. Quando os europeus chegaram lá, certo? Olha o mapa de baixo. A divisão étnica era aquela aí, ó. Tinha disputa entre etnias, guerras? Claro que sempre teve. Mas daí eles chegaram e construíram aquele mapa lá de cima. E colocaram o quê? Dentro de um único país, beleza? Dezenas de etnias. É evidente que isso, gente, causará no futuro, né, as guerras étnicas, que nós veremos, e algumas já vimos aqui no nosso curso, que levará à morte de milhões e milhões de pessoas. Então, esse é o grande ponto. A divisão territorial aleatória, colocação de dezenas de etnias e a morte de milhões de pessoas. Por isso, nós seguimos, gente, e vamos ver algumas coisas importantes, que são as consequências do imperialismo. Entre as consequências são as rivalidades imperialistas. Enquanto os trusts e cartéis e holdings europeus, né, nacionais europeus, estavam disputando o mercado e matéria-prima, eles desenvolveram, as nações europeias, a indústria bélica. Então, gente, é lógica. Se eu estou disputando mercados consumidores, beleza? E se eu estou disputando, gente, mercados e matéria-prima e territórios, e se eu desenvolvo a indústria bélica, o que vai ocorrer? Claro, os conflitos internacionais e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto, gente, é a exploração e pobreza das regiões, o quê? Exploradas, conquistadas. Então, de novo, a desculpa, o xalalá é, estou levando o cristianismo à civilização. Tá, gente? E qual foi a consequência? Então, agora eu vou te dar uns exemplos, que de fato nem são os mais importantes, mas são relevantes para mostrar que é uma mentira que o objetivo era levar o quê? O cristianismo à civilização. Isso é desculpa ideológica. A prática é que eles queriam explorar. Roubaram, mataram e exploraram. Então, o primeiro exemplo, gente, olha lá, é o do Leopoldo II no Congo. Então, lembrar que o Congo belga era dele no início. Futuramente, tá, o país, tá, vai conquistar. Mas, de fato, o Congo belga, gente, tá, pertencia a ele, ao rei Leopoldo II. E ele levará, gente, dá uma olhada, a 10 milhões de pessoas. Vou te mostrar uma foto, tá, gente? Terrível, por quê? Todos os nativos que não queriam trabalhar, ou se negavam a trabalhar para Leopoldo II, em termos, gente, de escravidão, eram mutilados. Dá uma olhada ali, ó. Mulheres e homens. Então, tu tá vendo um que teve o nariz arrancado, um braço,
O outro que teve os 2 braços cortados. Tá vendo? A outra mulher, gente, que teve o que aí? Certo, gente? As 2 mãos cortadas, mas às vezes cortava o seio, a genitália. Então, gente, isso é terrível. Por isso, mais tarde, a própria sociedade, devido à crítica internacional, o próprio país comprou do rei, do seu rei. Olha que ridículo, gente. Certo? E aí os europeus se acham o supra-sumo. O próprio país comprou do rei o Congo. Diminuiu um pouco a exploração, mas nem tanto, né? Então nós temos só aqui 10 milhões de mortos e milhões de mutilados. Ok? Seguindo. Uma outra consequência é uma guerra que ocorrerá, tá, gente? Na década de 90, na Ruanda, ou em Ruanda, entre um grupo Hutus e Tutsis, que levará à morte de 2,5 milhões. Mas, Marcos, o que tem a ver com o imperialismo? Explico. Quando alemães e belgas dominaram a atual Ruanda, eles colocaram no poder dos cargos públicos um grupo chamado Tutsi, que não eram nem 20% da população. Beleza? Quando Ruanda conseguiu a independência, veio a democracia. E aí é evidente que os Hutus venceram, porque eram mais de 80% da população, e tiraram os Tutsis dos cargos públicos. Isso é uma lógica? É democracia. Certo? E isso acirrou, gente, tá? A rivalidades entre Hutus e Tutsis. Então, os alemães e belgas, só para vocês saberem, colocavam na identidade dos documentos locais se tu era Hutus e Tutsis, para aumentar a rivalidade étnica entre eles. Certo? E é por isso que na década de 90 eclodiu, então, um conflito entre a maioria Hutus e a minoria Tutsis, que levou à morte, no mínimo, de 2,5 milhões de pessoas e 3 milhões de exilados. Ok? Então, consideramos sim, tá, gente? Vou te mostrar aqui a imagem, certo? Na guerra de Ruanda entre Hutus e Tutsis, o conflito, né, de 5 milhões de vítimas, 2,5 milhões de mortos, uma consequência direta do imperialismo. Uma outra, tá, gente, é a guerra civil no Sudão. A guerra civil no Sudão, gente, tá? É uma guerra que levou, até hoje, no mínimo, à morte de 3 milhões de pessoas. Tá? Marcos, tu tem alguma imagem como essa de Ruanda? Claro, né, pessoal? Essa imagem, que inclusive o cara que bateu ganhou o prêmio Pulitzer. E depois suicidou-se porque ganhou o prêmio, mas não ajudou nada, tá? Essa menina. E possivelmente ela foi o quê? O lanche do dia do urubu. Então, gente, essa guerra, ela começou com uma guerra exatamente entre quem? Tá? Como a gente vê aqui. Uma guerra anterior entre o Norte e o Sul, que levará em 2011 a separação do Sul, né? Na República, então, do Sudão do Sul. E depois, conflitos também em outras regiões, certo? Como hoje nós temos o conflito entre grupos, certo? Que são árabes e grupos que não são árabes, na região de Darfur. Então, podemos afirmar que o conflito continua. E nós temos, até hoje, no Sudão, entre 3 a 5 milhões de mortos. Beleza? Um outro bem interessante. Os alemães são suprassumos. Eles são legais. Gente, dá uma olhada. Nós temos um conflito, tá, na Namíbia, onde o governo alemão, juntamente com as empresas alemãs, seus 13 cartéis, levaram ao extermínio do grupo Herero e o extermínio de Nanas. Quantas pessoas morreram? No mínimo, tá, gente? 100 mil. E esses 2 grupos, que eu vou te mostrar agora, acabaram sendo exterminados. Por quê? Porque as empresas alemãs queriam explorar, tá, o território dominado por eles, certo? Os minérios. E eles acabaram sendo, então, gente, tá, exterminados. Ou de fome, ou através das armas de fogo. Correto? E assim, nós chegamos, então, um exemplo, não separado, não, mas dos Estados Unidos nas Filipinas, onde os Estados Unidos matou, no mínimo, 1 milhão de mortos. Então, na época, tá, gente, a ordem para o exército americano era exatamente matar todos os homens acima de 15 anos. Então, as pessoas simplesmente eram mortas. Tinha um homem, 15 anos, mata eles. Gente, não é exagero, não é brincadeira, não é xalalá, é exatamente o que ocorreu. Então, só nos Estados Unidos, gente, só nas Filipinas, 1 milhão de mortos.
Então, para encerrarmos o nosso curso, gente, algo bem importante que nós vamos debater. Vamos lá, gente? Quantos mortos, tá? Como consequência do imperialismo? E eu afirmo, gente, que o imperialismo, tá, gente? Eu quero aqui trazer um debate. Eu sou extremamente crítico do comunismo, todo mundo sabe disso, né? Porque o comunismo, ele destrói o quê? A liberdade das pessoas. Isso ocorreu na China, na antiga União Soviética, nos países do leste europeu. Então, eu sou um crítico severo do comunismo, principalmente da forma como ele foi imposto através de governos ditatoriais. Então, a gente levanta assim a ideia de que na China cerca de 50 milhões de pessoas morreram. Eu vou pegar a União Soviética e leste europeu, 5 a 15 milhões. Beleza? Então, se a gente vai à mortandade da Coreia, calcula-se que entre 50 e 70 milhões de pessoas mortas pelas ditaduras comunistas no século XX. Beleza? 50 milhões só através de um erro, gente, cometido por Mao Tse-tung no chamado, né, grande salto pela frente, que levou, então, gente, tá, à morte de milhões de pessoas, 50 milhões no mínimo. Agora, as ditaduras comunistas levaram à morte de 50 a 70 milhões de pessoas. Quanto o capitalismo imperialista levou à morte? Sim, gente, capitalismo porque é o imperialismo. Imperialismo é a expansão capitalista. Se nós somarmos 70 milhões na exploração e conflitos na China, 100 milhões na Índia, mais 50 milhões na África, mais 80 milhões da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós chegamos facilmente, por baixo, a 300 milhões de pessoas. Isso prova o quê, gente? Certo? Que o capitalismo, ele é melhor que o comunismo. Mas o capitalismo que existe no mundo não é perfeito. Ele é um sistema que precisa sempre ser aprofundado, sempre ser melhorado. E muitas pessoas me chamam, então, gente, de humanista demais, certo? Ou até uma pessoa que eles chamam de... É legal, meus amigos me chamam, tu é uma pessoa sensível demais, uma pessoa ingênua demais. Não, gente, eu sou humanista. E eu acredito, sim, que dentro do sistema capitalista há a possibilidade de nós evoluirmos, criarmos, gente, um capitalismo cada vez mais humanitário, como nós tivemos no período do capitalismo de bem-estar social, do keynesianismo. O que nós estamos vendo hoje em dia, através do neoliberalismo, é o crescimento das grandes fortunas. Cada vez mais uma concentração de renda. Cada vez mais, gente, a dificuldade das pessoas vencerem na vida. Correto? Então, é evidente que o capitalismo se levou só num período de 150 anos ou 100 anos, 300 milhões de mortos, através da violência, ele precisa evoluir, ele precisa melhorar. Então, gente, sempre estudar, ter conhecimento para quê? Conhecimento para evoluir, certo? Conhecimento para buscar um mundo mais humanístico. E agora, para encerrar, eu vou chamar meu amigo Portela. Portela, chega aqui, certo? Que é o meu amigo, gente, que estava aí, ó, por trás das câmeras, tá vendo aqui? E o responsável por armar tudo isso aqui, gente. Criar a estrutura para a gente criar, então, esse curso de guerras modernas e chegar até vocês. Dá um oi aí, Portela. Olá, professor, tudo bem? Tudo certo? Uma boa história para todos nós. Valeu, gente. Então, sempre como eu chego e digo para você, gente, sempre lembra, bora fazer história. Vem para História para Valer. Conheça os nossos cursos, gente, IAD, o extensivo, o intensivo, certo? Valores diferenciados. Tenho certeza que tu vai achar o curso que vai se adaptar a ti e que vai te ajudar a conhecer para o mundo, para a cultura e também para passar no vestibular. Um grande abraço, gente. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Gente, um beijo no coração e bora fazer história. Venha para História para Valer. Abraço!